Senhor presidente, Sandro Bussola, neste momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham pelos meios de comunicação ou aqui na nossa galeria, boa tarde. Eu começo a minha fala, a nossa última fala em sessão ordinária, comentando a nossa participação no último sábado em São Paulo, num evento que reuniu a juventude do meu partido, a juventude PMDBista, e que eu fiz questão, inclusive, de participar, vereador Zito e vereador Carlão, porque é um momento que nós precisamos reciclar a nossa política, o nosso interesse e, principalmente, a nossa confiança. No momento em que a gente vê o país passando por uma situação de muita dificuldade política, onde diversos nomes são citados na Operação Lava Jato, foi muito significativo para mim ver o idealismo desses jovens que estão iniciando na política, com muita esperança de poder promover no nosso país as mudanças necessárias para que a gente tenha um país mais digno. E neste momento que eu compartilhei, que eu vivenciei esse congresso do PMDB Jovem em São Paulo, para mim ele foi uma verdadeira oxigenação espiritual e política, porque me deu um alento muito importante na medida que eu quero continuar fazendo política, que eu quero continuar trabalhando e que eu quero, antes de mais nada, fazer com que nós, através das nossas intervenções sociais e políticas, possamos contribuir para que a nossa cidade, a nossa comunidade, principalmente o nosso país, seja realmente, de fato, mais digno. Quando assumi a minha vaga nesta Câmara Municipal, vim com 3 palavras na minha mente. As palavras aprender, planejar e atuar. O aprender sempre é necessário, na medida que nós estamos constantemente aprendendo. E os nossos conhecimentos, quando a gente muda, de ofício principalmente, nós precisamos ter a humildade de saber que muito do que conhecemos não serve para o plenário. Então, eu vim com bastante humildade para aprender. E, embora tenha assumido a vaga por 3 vezes, eu consegui, ao longo desse mandato, no meu entendimento, cumprir um mandato legislativo significativo, de acordo com os meus ideais, de acordo com os meus princípios. E foram muitas atuações. Nós participamos, dentro dessa casa, de 6 comissões. Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, comissão que atualmente, inclusive, eu presido, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Legislação Participativa, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, participamos da Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e Proteção aos Animais, participamos da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Transportes, bem como da Comissão Interpartidária. Foram, para mim, oportunidades de conhecer profundamente os diversos assuntos políticos dessa cidade. Nós tivemos uma quantidade muito grande de projetos, cerca de 116 projetos que estivemos envolvidos diretos e indiretamente. Tivemos, entre indicações e solicitações, mais de 2 centenas, quase 250 indicações e solicitações. Tivemos quase 3 dezenas de moções. Tivemos diversos projetos de decreto legislativo. E eu gostaria de destacar alguns, porque são pessoas que nominá-las é honrá-las mais uma vez, como, por exemplo, o título de cidadão bauruense ao nosso estimado diretor do Senai, Ademir Redondo, a medalha Custos Vigilant para o Clóvis Cavenaghi Pereira, do SESI. Nós tivemos
as nominações de importantes pessoas que passaram pela nossa cidade e que mereceram ter os seus nomes lembrados em ruas, como o nosso querido Zé Roberto Franco Sapé, Dr. Valdir Janso, Dr. Olegário Bastos, Tereza Birjos, nosso querido e estimadíssimo Edivaldo Bezerra Diniz, do nosso Paraíba. E também defendemos diversas bandeiras e alguns projetos importantes. É evidente que muitas dessas bandeiras e projetos a gente não consegue concluir, a gente não consegue ver a sua efetividade. E é lamentável. Ora, pelos trâmites burocráticos, ora pelos entraves políticos, mas a gente entende que faz parte da política essas questões aí, e lamenta, porque alguns projetos são muito importantes. E nesse sentido, eu gostaria de destacar alguns projetos que ficaram para trás, mas que nós vamos continuar batalhando para que sejam aprovados, mesmo não estando aqui nessa Câmara, porque na mesma linha de outros vereadores que passaram aqui, nós conseguimos construir grandes amizades, e através dessas amizades nós vamos fazer com que esses projetos continuem caminhando, como o nosso projeto, Dr. Paulo, o Plano Municipal de Educação Física e Esportes, que lamentavelmente o prefeito não encaminhou para a Câmara Municipal. Um projeto que não tem ônus, um projeto que é uma grande contribuição, que poderia ter vindo para uma discussão mais ampla e já ficaria um legado para a próxima legislatura. Assim como esse projeto, o projeto que prevê uma isenção de IPTU aos clubes desportivos da cidade, também infelizmente não chegou. Um projeto que iria contemplar toda a nossa comunidade, toda a comunidade bauruense, na utilização dos clubes sociais da cidade, através da implementação de programas sociodesportivos nesses clubes que precisam desse amparo através de uma isenção de IPTU e que, ao mesmo tempo, ofereceriam as suas dependências para a utilização da cidade que carece dessa infraestrutura. Esse projeto também, infelizmente, não chegou. Também um terceiro projeto que nós lamentamos muito não ter caminhado é o Bolsa Atleta. A nossa cidade, nesses últimos anos, ela andou um pouquinho para trás na área esportiva, principalmente em relação aos projetos sociais e aos projetos de rendimento esportivo. Basta ver os resultados do nosso esporte nos últimos anos, nos jogos regionais, jogos abertos. Então, essa Bolsa Atleta, ela viria a contemplar principalmente esses atletas hoje que estão se destacando na nossa cidade, mas competindo e representando outras cidades da nossa comunidade. Também eu lamento profundamente não ter caminhado algumas bandeiras que nós estivemos defendendo e que estivemos à frente o tempo todo, como a bandeira do vídeo monitoramento, as bandeiras das discussões mais amplas sobre os movimentos sociais que estão na nossa cidade, grandes movimentos sociais, uma quantidade enorme de famílias que estão na nossa cidade e que não existe hoje nenhuma política discutindo com seriedade esses movimentos sociais. Mas, no fim, eu gostaria de deixar a minha mensagem, principalmente aos colegas aqui dessa Câmara Municipal, porque foi um privilégio muito grande conhecê-los. Quero aqui deixar os meus agradecimentos a todos os funcionários da Câmara Municipal de Bauru, extremamente competentes e responsáveis, extremamente gentis, cordatos, sempre me atenderam muito bem, sempre nos trataram com muito carinho. Os meus companheiros aqui de tribuna, parceiros, nobres parceiros, que de alguma forma contribuíram no meu engrandecimento político, no meu engrandecimento, muitos deles no meu engrandecimento pessoal. E, por fim, eu queria registrar aqui, destacando entre todas essas pessoas, uma das pessoas que eu considero um grande exemplo de vereador e que, para mim, foi um dos mais significativos. Então, eu faço isso publicamente, uma homenagem ao Dr. Paulo,
serviu de grande exemplo para mim. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. O senhor, sem dúvida alguma, foi um grande exemplo para mim durante todo o tempo que eu estive aqui nessa tribuna. Muito obrigado, boa tarde, serviço a todos.